Olá, vamos começar mais um vídeo dando introdução na camada de enlace. Então, o que é a camada de enlace? A camada de enlace ela vai ser a responsável por transportar o datagrama de um nó até o próximo nó diretamente conectado através do enlace. Como isso funciona? Onde é que fica a camada de enlace na nossa arquitetura TCP/IP? Então, primeiro a gente tem a camada de aplicação, a camada de transporte, a camada de rede e depois da camada de rede vem a camada de lance, que está a camada de a camada física, né, que envia bits pelo meio físico, que é os cabos, fibra ótica, via rádio. A camada de lance ela fica acima da camada física e também ela fica abaixo da camada de rede. Então, como assim? Primeiro vem a camada de rede, vem a camada de lance, depois vem a camada física. A camada de enlace ela organiza os bits em estruturas que a gente vai chamar de frames e garante a comunicação entre os dispositivos próximos. A camada de rede IP ele se preocupa em levar dados entre as redes diferentes. O slide, né, ele começa definindo alguns termos aí, que o primeiro termo que ele fala assim é que os hospedeiros e roteadores são nós. Então, um nó é qualquer dispositivo que participe da comunicação, desde que pode ser um computador, um celular, um servidor, um roteador, uma impressora de rede. Por exemplo, a gente pode ter uma comunicação, né? Uma comunicação em uma rede, um computador A, que vai ser um nó, um roteador, que também pode ser que é um nó também, e um computador B, que também é um nó. Essa comunicação são três nós. Então, todos são considerados nós nessa comunicação. E o que é um enlace em si? O slide diz assim, né, sobre enlace, que canais de comunicação que se conectam a nós adjacentes pelo caminho de comunicação são enlaces. Então, o que quer dizer? Um enlace é um meio que conecta dois nós vizinhos. Por exemplo, a gente tem um notebook e um roteador. O enlace vai ser o nosso Wi-Fi, né, que a gente está conectado no roteador. Então, o enlace vai ser um enlace sem fio, né, nossa rede Wi-Fi. Ou então a gente tem o mesmo notebook que a gente está usando um cabo de internet e está conectando num switch. Então é o nosso enlace, um enlace físico, que a gente está usando um cabo de internet, também pode ser considerado um enlace. É um enlace. Então o enlace é a ligação direta entre dois dispositivos. No caso que a gente viu, que a gente falou do notebook para o roteador via Wi-Fi e do notebook para o switch via cabo de redes. Então são dois tipos diferentes de enlaces. Um enlace sem fio e um enlace físico. O slide ele também fala assim, né, que enlaces com fio e enlaces sem fios e LANs. Então, o enlace com fio, que a gente falou, né, que vai ser o cabo de internet, o fibra ótica, o cabo coaxial e o enlace sem fio que a gente tem é o Bluetooth, o Wi-Fi, os dados móveis também do celular, que é um enlace sem fio que não tem nada cabeado. E o que, entrando mais na parte de LAN, né? A LAN é uma rede local, só esclarecendo o significado de LAN, né? Que é o Local Area Network, que é a nossa rede local, e é uma rede limitada, que é limitada a uma área pequena. Por exemplo, o que a gente tem em casa é uma LAN, dentro da empresa é uma LAN, dentro de uma universidade a gente tem uma LAN. Então, o que seria um datagrama? Então, o slide ele cita assim, né, que pacotes na camada 2 é um quadro encapsula o datagrama. Então, cada camada tem um nome para sua unidade de dados. Então, a camada de aplicação tem a mensagem, a camada de transporte tem o segmento, a camada de rede tem o datagrama IP e a camada de lance tem o nosso frame, que é o nosso quadro. E a camada física tem os bits, né? A camada de rede ela cria um datagrama. Por exemplo, ela tem o cabeçalho IP e os dados. Então, a camada de lance ela pega esse datagrama e coloca dentro de um quadro. A gente chama esse processo de encapsulamento. A gente pega, por exemplo, um cabeçalho Ethernet, um datagrama IP e um trailer e a gente chama esse processo de encapsulamento. E qual que é a função principal desse encapsulamento? No slide cita assim, né? Que a, que a camada de enlace
que a camada de enlace de dados tem a responsabilidade de transferir um datagrama de um nó ao nó adjacente por um enlace. Então, a camada de enlace ela não entrega diretamente ao destino final. Ela entrega apenas ao próximo equipamento. Por exemplo, vamos pensar assim, que a gente está usando um notebook que está passando pela camada de enlace até um roteador Wi-Fi. E esse roteador Wi-Fi ele vai entregar esses dados que a gente está querendo transferir para o nosso provedor. E ele também vai passar por uma camada de enlace. E o nosso provedor vai passar para um servidor, para o servidor do site, né? E a cada salto, a camada de enlace ela cria um novo quadro. Então a gente tem diferentes tipos e em cada participação dessa tem uma camada de enlace. Entrando agora nos serviços, né? Os serviços dentro da camada de enlace. Entrando um pouco no slide, falando aqui o encapsula datagrama no quadro, incluindo cabeçalho e trailer. Então a camada de enlace ela transforma o datagrama IP em um quadro frame. Então antes a gente tinha na camada de rede um datagrama IP. O que a camada de enlace faz? Ela vai pegar esse datagrama IP e vai pôr um cabeçalho e um trailer. O cabeçalho e o trailer possuem informações como vai ser o endereço MAC de origem, o endereço MAC de destino e algumas informações para a gente detectar erro para não ocorrer perdas, né, nessa comunicação. Então, quando o computador envia dados para o roteador Wi-Fi, o computador que está enviando tem um endereço MAC que a gente já conhece, e o roteador também vai ter um endereço MAC. Então, a camada de enlace ela cria um quadro dizendo assim, origem, aí coloca o MAC de origem, destino, colocando o MAC de destino, e os dados, que é o nosso pacote EP que tá rodando nessa rede, nessa comunicação. Então, também quando o slide fala assim, né, que o acesso ao canal de meio compartilhado. Então, em algumas redes, vários dispositivos usam o mesmo meio de comunicação. Por exemplo, uma rede Wi-Fi uma rede de Wi-Fi de casa assim mesmo, né? Onde a gente vai ter nosso roteador, a nossa rede Wi-Fi, vai ter ali um notebook, um PC, um celular, uma televisão. Então todos compartilham o mesmo canal, o canal de rádio, né? O canal Wi-Fi. Então a gente tem um problema. Quem pode transmitir agora se dois dispositivos transmitem ao mesmo tempo? Então a gente tem assim, um PC e um celular transmitindo, então pode ocorrer colisões. A camada de enlace ela possui alguns protocolos para controlar esse acesso, como o CSMA, que a gente vai falar um pouco mais à frente, que é o Ethernet, e o CSMA/CA, que é o protocolo Wi-Fi. Então esses são alguns protocolos que a gente tem para controlar esse acesso, para que não haja colisão no nosso meio quando a gente tem mais de um dispositivo no nosso enlace. Como também fala aqui no nosso slide, que endereços MAC usados nos cabeçalhos de quadro podem identificar origem e destino. Então, cada placa de rede que a gente tem nos nossos dispositivos, ele possui um endereço físico que a gente chama de MAC, né? Por exemplo, a gente está usando um notebook, a gente tem um MAC. Um roteador vai ter um MAC, um celular vai ter um endereço MAC. Então, uma placa de rede ela vai pegar um MAC de origem e um MAC de destino. Então, o endereço MAC ele vai identificar os dispositivos que a gente tem na nossa rede local. Só para explicar uma diferença clássica, que às vezes pode haver confusão, né? Que o IP é da camada de rede e ela identifica máquinas entre redes. E o MAC ele faz parte da camada de enlace, então ele identifica dispositivos na rede local. Então o IP ele ajuda a controlar o servidor na internet e o MAC ele ajuda a entregar o quadro até o próximo equipamento. Então quando o slide diz assim, é, onde está aqui? Então quando a gente entrega confiável entre nós adjacentes, quando eu falo assim no slide, entrega confiável entre nós adjacentes.
A camada de enlace ela pode garantir que um quadro chegou corretamente ao próximo dispositivo, por exemplo, se um quadro chegou do computador para o roteador, se isso ocorreu com erro. Então, quando um quadro enviado, vamos pensar que um quadro enviou alguns bits, 01, por exemplo, e ele recebeu os mesmos bits. Então o receptor recebe, por exemplo, um bit trocado na recepção. Então o receptor ele percebe o problema e pode solicitar o envio novamente. Porém, esse recurso depende da tecnologia. O slide ele fala assim, né, que raramente usado em lance com poucos erros de bit, fibra, alguns pares trançados. Em redes com poucos erros, por exemplo, a fibra ótica e a internet, normalmente a gente não tem essa necessidade. Já em redes sem fio e Wi-Fi, né, redes móveis, há uma interferência, então a confiabilidade é mais importante. Então, por que a confiabilidade em nível de enlace fim a fim? Porque o enlace ele corrige problemas entre os vizinhos, por exemplo, a conexão do notebook e o roteador, né, que é a nossa conexão fim a fim. Ela garante a comunicação completa entre a origem e o destino. Mesmo que cada enlace seja confiável, ainda pode ocorrer problema no caminho inteiro. Então esse é o objetivo da gente ter a confiabilidade em um nível de enlace fim a fim. Então a camada de enlace ela não apenas envia quadros, ela também tenta garantir que esses quadros estão chegando corretamente. Ela tenta controlar a velocidade da comunicação e também lidar com as possíveis falhas no meio de transmissão. O, o controle de fluxo, né, que o slide fala, que controle de nós de emissão e recepção adjacentes. O controle de fluxo evita que um transmissor envie dados mais rápidos que um receptor consegue processar. Imagine assim, para a gente ter um exemplo mais claro, imagine que um computador enviando os dados para a impressora. Então ele envia 1000 quadros ali por segundo e a impressora consegue processar apenas metade disso, 500 quadros. Então o receptor ele fica sobrecarregado e os dados eles podem ser perdidos ali. Então como controlar com o controle de fluxo pode ocorrer da seguinte maneira: o computador pode ele pergunta primeiro para a impressora, né? Se, por exemplo, impressora, eu posso enviar mais dados e a impressora sim, pode continuar. Então a comunicação é ajustada conforme a capacidade do receptor. Então quando o receptor ele abre espaço para a gente enviar, para o computador poder enviar mais dados, aí sim o computador envia, em vez de enviar todos os dados de uma vez, o que pode acabar tendo ali pacotes perdidos, dados perdidos. O slide também cita, né, que erros causados por atenuação de sinal ruído. Então, durante uma transmissão, os bits eles podem sofrer algumas alterações. Por exemplo, o que foi enviado o bit 10, 110, bit binário mesmo. E os bits que foram recebidos mudou algum bit ali, apenas um bit mudou. Então, isso pode ocorrer por alguns atenuações, né? A gente pode ter alguma interferência eletromagnética que cause uma mudança desse bit, algum ruído no cabo, alguma perda de qualidade no sinal, ou então até mesmo a distância. Então a camada de enlace ela adiciona algumas informações extras no nosso frame, né, no nosso quadro, para verificar se houve alguma alteração. Por exemplo, quando a gente envia um quadro, a gente tem os dados que a gente está querendo enviar e os bits de verificação. Então o receptor ele calcula novamente e compara. Então, quando um erro é detectado, né, quando o receptor detecta a presença de erros, pede que ao remetente para retransmitir ou descartar quadro, como está no slide assim, né? O receptor detecta a presença de erros e pede ao remetente para retransmitir ou detectar quadros. A gente tem algumas possibilidades, né, que é a retransmissão, que o receptor lhe informa, né, recebi com erro e envie novamente. Então o computador ele tentou mandar dados ali para o roteador, mas o roteador recebeu um quadro errado, ou então o roteador enviou dados para o computador e o computador recebeu o quadro errado e ele pede, né, para reenviar. A gente pode também, além da retransmissão, a gente também pode ter o descarte do quadro. Por exemplo, o receptor ele pode eliminar o quadro com erro. Por exemplo, o quadro inválido ele é descartado.
Isso acontece bastante em algumas tecnologias como a internet. E na correção de erro, o slide fala assim, né? O receptor identifica e corrige erros de bits sem lançar a mão da retransmissão. Então o que isso quer dizer é que na detecção de erros a gente sabe que existe um erro. Então na correção conseguimos descobrir qual foi o erro e corrigir. Por exemplo, a gente enviou tantos bits e os bits recebidos têm um bit de alteração. Então o mecanismo de correção ele identifica exatamente qual foi o bit que foi errado. Então, por exemplo, ele identifica o bit 4 está errado. E ele simplesmente corrige o bit 4. Então, ele sem precisar pedir novamente ali pro nosso, pro nosso para que está enviando os dados, né? Sem pedir, em vez de pedir uma retransmissão de dados, ele simplesmente corrige os bits e, e isso é muito útil, né? Porque ficar retransmitindo dados é caro, né? E aí a gente tem a distância, então a gente pode ter uma taxa de erros. Então isso é importante, essa correção de erros. É, falando um pouco sobre o half duplex, né? E o full duplex. O full duplex, os dois dados eles podem transmitir ao mesmo tempo. Por exemplo, o computador pode transmitir para o switch e o switch pode transmitir para o computador. Então, ambos enviam e recebem simultaneamente. Por exemplo, onde a gente tem isso nas chamadas de vídeo, né, onde está recebendo e enviando pacotes ao mesmo tempo, tanto pela mesma camada. E também na própria rede de internet, né, acontece isso. E o half duplex é que os dois lados podem transmitir, mas não ao mesmo tempo. Por exemplo, o computador transfere via rádio para o roteador e o roteador transfere via rádio para o computador, mas essa comunicação não acontece ao mesmo tempo. Essa comunicação ela acontece individualmente. Então, enquanto um está transmitindo, o outro está esperando. Um exemplo que a gente tem do dia a dia é o rádio comunicador, né? Que a pessoa A fala, a pessoa B espera e a pessoa B responde. Só dando um exemplo assim sobre o half duplex. É, entrando um pouco sobre a detecção de erros e correção, né, desses erros. É, como a gente tem os dados, né, eles podem sofrer algumas alterações durante a transmissão. A camada de enlace ela vai adicionar informações extras, como foi falado, que a gente vai que é a redundância, né, ele vai adicionar algumas redundâncias para que o receptor ele consiga verificar se o quadro chegou corretamente. Quando um dispositivo envia dados, os bits eles podem sofrer algumas alterações, né, que a gente falou por causa de ruído elétrico, interferência eletromagnética, problema do meio físico e assim por diante. Então o emissor enviou tantos bits, só que algum bit chegou com um bit de diferença, um bit foi alterado. Então se o erro ele foi detectado, o receptor ele pode interpretar uma informação incorreta. Então se o erro não for detectado, o receptor pode acabar interpretando essa informação incorreta, né? A gente tem alguns métodos, né, que é o EDC, que é o Bit Detecção e Correção de Erros. O EDC ele significa Erro Detection and Correção. Então são bits extras adicionados no nosso dado original e o funcionamento é da seguinte forma: a gente envia os dados mais o EDC. Então os dados foram os bits que a gente adicionou, por exemplo, 1, 0, 1, 0. Enfim, a gente enviou nossos dados e a gente também envia esse EDC. Então o quadro, o frame em si enviado vai ter os dados, né, e o EDC. E o receptor ele vai usar esses bits enviado pelo EDC para verificar se os dados ali houve alguma alteração nos dados. É, é basicamente isso o EDC. E o que significa essa redundância, né? Que a gente falou que ali adiciona mais redundância. A redundância ela significa adicionar informações que não fazem parte da mensagem original, mas ajudam na verificação. Então, por exemplo, a mensagem, vamos imaginar assim, a pessoa fala a mensagem é tal e adiciona mais um número, né? Então o receptor ele vai, por exemplo, eu estou enviando a mensagem 1234.
e eu estou enviando um EDC que é igual a 10, para dizer que a soma é 10. Então o receptor ele vai receber a mensagem, a soma é 10, ele vai calcular novamente os bits e vai receber que a soma é 10. Então se o resultado for diferente do que ele está sendo enviado pelo LDC, né, por exemplo, que a gente está enviando, por exemplo, a mensagem e a soma, se essa soma for diferente do que ele calculou no destino, então significa que houve erro e a gente pode detectar esse erro por isso. O D, que são os nossos dados protegidos, o slide ele cita assim, né, que os dados protegidos por verificação de erro podem incluir campos de cabeçalho. O D ele representa assim, os dados que serão protegidos. Eles não são apenas os dados da aplicação, eles também podem incluir informações do cabeçalho. Por exemplo, a gente pode ter o cabeçalho, os dados, que é o nosso D, né, os dados protegidos, e o EDC. Lembrando que a detecção de erro ela não é 100% perfeita, ela não é perfeita, né? Ela não é 100% confiável. O mecanismo de detecção eles conseguem encontrar a maioria dos erros, mas existe uma pequena chance de o erro passar despercebido. Por exemplo, o receptor ele envia os dados corretos, só que os dados são alterados lá no final. Então, se a alteração ela, coincidentemente ela manter o mesmo resultado de verificação, o erro ele não vai ser percebido. Como o exemplo dado anteriormente, por exemplo, se eu enviar a mensagem 1234 e meu EDC era a soma desses dados, né? Que seria a soma seria 10, né? Mas se eu alterei nesse 1234 e coloquei um valor que a soma no final seria a mesma, então a verificação de erro ela não vai se perceber esse erro e esse erro vai passar batido. Então, quanto maior o EDC, maior é a detecção de erros. Quanto mais bits a gente coloca na nossa verificação, maior é a capacidade de encontrar erros, então maior a confiabilidade. Então, quando a gente usa poucos bits de verificação, por exemplo, a gente envia dados em um EDC pequeno, a gente tem uma proteção muito menor, né? E quando a gente manda um EDC grande, a gente tem uma maior proteção, mas a gente tem um custo, porque a gente está aumentando o EDC, então por consequência a gente está aumentando o tamanho do quadro. O que a gente vai ocupar ali vai ocupar uma maior largura de banda. A gente tem alguns exemplos, né, é, que a gente pode citar, que são técnicas de detecção de erro, que não estão nesse slide, mas a gente pode citar aqui, que é a de paridade, né, que a gente adiciona um bit extra para verificar a quantidade de bits. Por exemplo, assim, a gente enviou os dados e a quantidade de bits, quantidade de 1 é igual a 4, então bit de paridade é igual a 0. Então a gente também tem o checksum, que a gente falou nas outras aulas, que a gente usa a operação matemática, que a gente também tem usando o protocolo DP, né? E o CRC, né? Que a gente tem que é alguns métodos que a gente tem que usar divisão binária para encontrar os erros. A verificação de paridade. Então a ideia principal da verificação de paridade é adicionar um bit extra aos dados e adicionar um bit extra, né, nos dados transmitidos para que o receptor ele consiga verificar se algum bit foi alterado durante a transmissão. Então o slide ele traz para a gente, né, que a gente tem dois tipos, que é a paridade de único bit e a paridade bidirecional. A paridade de um bit, também chamada de bit de paridade, o funcionamento dele é até que simples. Ele conta a quantidade de bits 1, então ele vai pegar, por exemplo, o bit 1, 0, 0, ele vai contar a quantidade de bits 1 e vai seguir uma regra. Existem dois tipos, que é a paridade par e a paridade ímpar. Então, a paridade par, por exemplo, a gente contou os bits 1, 0, 0, 0, 1 e no final a gente teve 4 bits de 1. Então, como o 4 já é um número par, a gente adiciona mais um bit 0 nessa informação. Então, a gente envia os dados mais um bit de paridade, mas então a gente adiciona um bit 0 porque a gente tem um número par de bits 1. Aí a gente vai ter isso. Então, o receptor ele sabe que deveria existir uma quantidade de par de bits 1. Então, ele vai quando ele chegar nesses dados nele, ele vai receber os dados e vai receber esse bit de paridade
E por meio desse bit de paridade, ele vai saber que aqui deve ter um número par de números 1, por exemplo. Então ele vai conseguir detectar erros também. Detectando um erro, assim. Vamos imaginar assim que a gente tem uma transmissão e um bit muda. E o receptor ele vai lá e conta, né? Que quantidade de 1 foi 3. Então a paridade deu ímpar. Quando a quantidade deveria ser par. Porque ele recebeu um zero no final, ele recebeu o bit de paridade zero, que simboliza que deveria ser par o número de bits 1. Mas no final ele calculou e viu que deu ímpar. Então, o que deveria ser par, então ele detecta erro detectado. A gente tem algumas limitações, né, da paridade de um último bit, porque ele consegue detectar erros de um bit, mas ele pode falhar quando ocorre alteração em múltiplos bits. Por exemplo, a gente tem nossos dados, né, 1, 0, 0, 1, por exemplo, e a gente altera 2 bits. Então as quantidades de bits foram alteradas, só que ele pode continuar sendo par. Em vez dele alterar só um bit e acabar se tornando a quantidade de bits 1 ficar ímpar, ele continua sendo par. Então eles vão, quando o receptor ele chegar lá nele, ele vai receber o bit de paridade par, vai verificar que realmente é par, mesmo quando a gente tem um bit errado, assim. Por isso que esse é o erro que a gente pode ter em um bit desse tipo de detecção de erros. Na paridade bidirecional, o slide apresenta, né, que detecta erros de um único bit. Então, essa técnica ela melhora um pouco a paridade simples. Então, em vez de adicionar apenas um bit no final, os dados são organizados em uma matriz. Por exemplo, a gente tem os dados, por exemplo, envia uma linha de dados 1, 0, 0, 1, por exemplo, envia algumas linhas de dados. Então são adicionados bits de paridade no final. Por exemplo, na primeira linha de dados a gente tem que paridade é ímpar. Então a gente coloca um 1 para indicar que a paridade é ímpar. Na segunda linha de dados a paridade também é ímpar. Na terceira a paridade é par, por exemplo. Então ele vai verificar a paridade da linha e a paridade da coluna, porque ele está enviando ali uma matriz, né? Como foi dito, a paridade bidirecional representa a matriz. Então a gente está enviando 3 dados. Então na linha ele mede a paridade da linha, ele mede a paridade da coluna. Então como é que ele corrige o erro? Então ele vai a gente pensa assim que um bit foi alterado, então a gente vai ter uma linha com erro. Se apenas um bit foi alterado, a gente vai ter uma linha com erro e uma coluna com erro, porque aquele bit foi alterado, então o que era ímpar virou par e o que era par virou ímpar. Então a gente teve um cruzamento ali indicando que tem um bit errado. Então o receptor ele consegue corrigir. Então a paridade simples ela tem esses erros, né? Porque se a gente alterar mais de um bit, ele pode calcular esse bit de paridade e achar que a mensagem está correta mesmo a mensagem estando errada. E o paridade bidirecional, ela consegue corrigir, né, esse erro, porque a gente está verificando a paridade na linha e na coluna por meio de uma matriz. Então, a camada de enlace ela usa essas técnicas porque os dados eles podem ser esses dados eles passam por meio sujeitos à interferência, por exemplo, é, pela nossa rede Wi-Fi mesmo, que a gente está usando via rádio. Então, a gente precisa desses dados para saber se a comunicação está sendo correta. Então, o receptor ele verifica os bits recebidos antes de entregar o pacote para a próxima camada. Então, a camada de lance ela verifica os próprios bits antes de entregar para a próxima camada. Entrando agora no a soma e verificação, soma de verificação, verificação e redundância cíclica. Então, o CRC, que ele trata os bits dos dados como um número binário. Então, ele trata como um número binário e realiza uma divisão matemática para gerar o bit de verificação. Então, o receptor ele repete o cálculo e verifica se houve erro. Então, o que seria o CRC, né? Que é o Cyclic Redundance Check, que a gente viu aí, que é o ciclo de verificação. Ele é um método que ele adiciona alguns bits extras no final da mensagem. A gente adicionando isso para a mensagem que o receptor ele pode detectar as alterações mais facilmente.
sem erros, né? Então ele é muito usado porque ele consegue detectar uma grande quantidade de erros com poucos bits adicionais. Então, por exemplo, ele é muito usado na rede Ethernet nossa, na nossa rede Wi-Fi. Então, como funciona a ideia assim do CRC? O slide ele explica, né, que veja bits de dados D como um número binário. Então o CRC ele interpreta os dados enviados como um número binário. Então os dados foram enviados 1, 0, 0, 0, 1 e esse conjunto é tratado como um único número, como um número só. Em vez de a gente tratar cada bit individual, esses bits a gente trata como um único número. E o slide ainda diz assim, né, que escolher padrão de bits R mais 1, gerador G. Então, o que significa? Que o transmissor e o receptor eles conhecem um número binário chamado gerador G. Por exemplo, a gente está colocando um G de 1101, por exemplo. Então, o tamanho do gerador ele determina quantos bits CRC serão gerados. Se o G possui R mais 1 bits, então o CRC terá R bits. Então, como é que funciona o cálculo de CRC? O transmissor ele faz da seguinte forma: ele pega os dados, adiciona zeros no final e divide pelo gerador G usando uma divisão binária. Então o resto da divisão ela vai ser o valor do nosso CRC. Por exemplo, a gente coloca assim, a gente tem os dados, né, 1, 0, 1, 1, para ficar mais fácil de entender. E o nosso gerador, ele tem os 1, 1, 0, 1. A gente, depois desse cálculo, a gente supõe que o resto dessa divisão deu 0, 1, 1. Então o transmissor ele vai enviar os dados novamente 1, 0, 1, 1, mas ele vai adicionar os dados desse cálculo, né? Que vai ser o 0, 1, 1. Então, onde o 0, 1, 1 é os dados e o CRC é o resultado dessa divisão, né? Que seria esse nosso 0, 1. Não sei se deu para entender, mas espero que tenha dado para entender. Então, o que o receptor faz? O receptor ele recebe os dados, mas esse CRC ele recebe tudo junto. Ele divide novamente o mesmo gerador, ele pega o mesmo gerador e divide, e ele obtém o resultado. Se o resultado for sem erro, ele vai ter o resto zero. Porque quando ele obtém o resto zero, então o quadro está correto. Se ele não tem o resto zero, então há algum erro nessa comunicação, nesse quadro. E o quadro é descartado ou ele vai ser retransmitido. Por que o CRC ele é eficiente? Porque um erro em rajada acontece quando vários bits consecutivos são alterados. Por exemplo, a gente tem 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. E quando os dados foram recebidos, esses foram muitos bits alterados. Então, vários bits foram modificados nessa comunicação. Então, por meio desse cálculo, dessa divisão, o CRC ele consegue detectar esses erros com alta eficiência. Então, se a gente for fazer uma comparação, a paridade simples, a capacidade de detectar erros é baixa, por causa que a gente só tem um bit de paridade verificando se é par ou se é ímpar. O checksum, a gente tem uma paridade assim, média, e o CRC, que a gente tem uma complexidade maior, né, de implementação por causa dessa divisão, mas a capacidade de detectar erros dele é muito alta, porque a divisão tem que ser igual no final, porque se o resto for diferente de zero, é porque ocorreu algum erro, simplesmente dessa maneira. Então, trazendo para uma relação com a internet, né? Então, quando você usa uma rede internet, o computador ele está conectado no switch, né? Então a gente está passando por um quadro Ethernet. Então o quadro ele possui um campo chamado FCS, que é o Frame Check Sequence, e contém o valor do CRC. Então a gente vai ter o cabeçalho, os dados do IP e o CRC. Então o switch de rede ele verifica o CRC antes de aceitar o quadro. Ainda dentro da camada de enlace, vamos falar dos protocolos de acesso múltiplo. Só tomar um pouco de água aqui para dar uma continuidade. Só um segundinho. O slide acabou cortando a imagem.
Vou dar um zoom. Deixa eu diminuir a imagem para ver se ele deixa a imagem, né? Para ficar mais fácil entender. Realmente a imagem não está sendo. Agora eu mostro a imagem para vocês então, já que o slide resolveu que não quer mostrar a imagem, agora eu abro a imagem. A ideia principal do Enlace, né, Enlace Protocolo de Acesso Múltiplos, é que a gente tem vários dispositivos que precisam transmitir os dados usando a mesma comunicação que a gente citou na nossa introdução, que por exemplo, a gente citou uma rede Wi-Fi, onde a gente tem vários dispositivos na mesma camada de enlace. Então a gente precisa definir regras para organizar quem pode transmitir e quando pode transmitir. Então a gente vai ter dois tipos de enlace, né? Que é o ponto a ponto e broadcast, que é o fio ou meio compartilhado. Então o lance é a conexão entre dispositivos de rede. A gente vai ter dois tipos, que o e-lance ponto a ponto. No e-lance ponto a ponto existe uma conexão direta entre os dois dispositivos, por exemplo. Então somente esses dois equipamentos utilizam um canal, que a gente está usando um computador e um switch, por exemplo. Então só esses dois dispositivos estão no canal. A gente só tem um transmissor e só tem um receptor, então não existe ali uma disputa pelo meio. E tem um enlace de broadcast, né, que é o meio compartilhado, que é o segundo tipo de enlace. Nesse caso, a gente tem vários dispositivos compartilhando o mesmo canal, que a gente citou a rede Wi-Fi, né, uma rede Wi-Fi de casa mesmo. Então todos usam o mesmo meio sem fio, né? Então o problema a gente tem, então todos os computadores estão conectados ao mesmo cabo, então à mesma rede Wi-Fi, e isso pode gerar erros de colisão. Então, o que são os protocolos de acesso múltiplo? Então, ele vai ter algumas regras que vai determinar então quem pode transmitir, quando transmitir, como lidar com colisões. Então, o slide ele mostra exemplos de redes que precisam desses protocolos. Na internet antiga, a gente tinha assim, né, que usava um canal compartilhado. Então, o computador A, o computador B e o computador C usavam um mesmo cabo, então era necessário organizar essa transmissão. E o Wi-Fi também, todos os dispositivos no mesmo canal de rádio. Então, tem o notebook, o roteador e o celular, então, onde o notebook e o celular estão usando o mesmo canal de rádio. Então, como o meio é compartilhado, a gente precisa ter algumas regras. Então, esse assunto ele pertence à camada de rede porque ele controla o acesso do meio físico. Então, a camada de rede ela vai dividir, né, para onde esse pacote deve ir, como enviar esse pacote, esses quadros, para que não haja essa disputa e não haja perda de erros. Aqui é só uma imagem de exemplo, acho que dá para ver bem. Passando agora para o próximo slide. Por algum motivo não está mostrando as imagens no slide, mas vamos continuar. Então, nessa parte, né, de protocolo MAC. Então, existem diferentes estratégias, né, para a gente controlar como vários dispositivos vão compartilhar o mesmo canal de comunicação. O protocolo MAC ele pode ser dividido em três categorias, que é o particionamento do canal, acesso aleatório e revezamento. Então, o que seria esse endereço MAC que a gente vai usar na nossa camada de enlace? O MAC ele significa Medium Access Control, que é o controle de acesso ao meio. É a parte da camada de enlace responsável por decidir, né, quem vai transmitir, quem pode transmitir, quando vai transmitir e como evitar e resolver colisões ali. Então, a rede Wi-Fi ela possui vários dispositivos. E o protocolo MAC ele vai definir regras para que a gente use esse compartilhamento para que eles usem o mesmo canal sem colisão. A gente, iniciando pelo particionamento do canal, que o slide ele cita, né, que divide o canal em pedaços menores, intervalo de tempo e frequência de rádio. A ideia é dividir o canal antes da transmissão e entregar uma parte para cada dispositivo. É como dividir uma estrada em faixas, por exemplo. Assim, a gente tem um canal completo, esse canal de comunicação, e a gente diminui entre esse canal completo em A, B, C e D. Então cada dispositivo ele possui sua parte exclusiva dentro do canal. Por exemplo, a gente tem o TMA, né, que é o Time Division Multiple Access, que divide o canal pelo tempo. Então, cada dispositivo ele vai possuir um intervalo de tempo para ele transmitir
os dados. Então, durante o intervalo de A, apenas o A transmite. Durante o intervalo de B, somente o B vai poder transmitir nesse canal individual dele. Então, o FDMA ele divide o canal pela frequência. Então, cada dispositivo ele recebe uma faixa de frequência. Por exemplo, o, o canal A vai receber uma frequência, o B vai receber uma frequência. Então, todos vai poder transmitir ali ao mesmo tempo, porque mas eles vão estar transmitindo ali em uma frequência diferente. O TDMA é por tempo e o FDMA que é por frequência. O TDMA divide, dá um tempo, por exemplo, durante um determinado intervalo só o A transmite, durante determinado intervalo só o B transmite. E o FDMA não, o FDMA, como ele distribuiu a frequência, eles podem transmitir ao mesmo tempo. Então, por eles dividir frequência, então ele não vai ter colisões. Mas uma desvantagem dele é se um dispositivo ele não transmitir, ele fica a parte do canal dele ali que foi dividida fica desperdiçado. Por exemplo, ele dividiu em 3 canais, A, B e C, mas apenas o A está transmitindo, então os outros canais, apesar de estar vazio, ele fica desperdiçado ali essa parte do canal, tá? Porque as partes do canal às vezes não podem ser usadas por outros dispositivos, como eles já foram definidos. O acesso aleatório, como diz no slide, né, que o canal não dividido ele permite colisões. Então, ele nesse modelo todos os dispositivos eles podem tentar transmitir quando quiserem. Então, não existe uma divisão fixa. Por exemplo, no canal compartilhado que a gente tem o PCA, o PCB e o PCC indo para o mesmo canal. Então, se dois transmitirem ao mesmo tempo, vai ter uma colisão. Então o protocolo ele precisa detectar alguns problemas. Por exemplo, a gente tem aqui o Aloha, que é o dispositivo ele transmite imediatamente. E se houver alguma colisão, ele espera um tempo aleatório e tenta novamente. A gente também tem o CSMA, que é antes de transmitir, o dispositivo verifica o canal. Então, ele primeiro ele vai verificar se o canal está ocupado. Se o canal estiver ocupado, ele vai esperar. Se o canal estiver livre, ele envia. A gente também tem o CSMA-CD, que é usado na internet antiga, né, que o CD significa Collision Detection. Então ele transmite, detecta a colisão, interrompe e tenta novamente. Então, e a gente também tem a categoria 3, depois da nossa categoria de acesso aleatório, a gente tem a categoria de revezamento. Então os nós eles se revezam, mas os nós com mais a enviar podem receber mais tempo. Por exemplo, aqui a gente tem o dispositivo que estão transmitindo na seguinte ordem. Então é parecido uma conversa organizada. Então a pessoa A fala, a pessoa B fala, a pessoa C fala. Então a gente pode ter, por exemplo, o pooling, que existe um dispositivo central que controla quem transmite. Então a gente tem ali o PCA, PCB e PCC e a gente tem alguém controlando. Então o mestre ele sempre vai perguntar assim, o mestre dessa comunicação. O computador A, você quer enviar? Depois B, você quer enviar? Beleza, depois computador B, você quer enviar? Computador B, a sua vez. Então tem alguém controlando essa comunicação. A gente também tem o token passing, que é a passagem de permissão, que existe um token que circula, então quem possui o token pode transmitir. Por exemplo, a gente tem o A, B, C, D e A de novo. Então o token estava no A, o A pode transmitir, o token passou para o B pode transmitir. E depois volta ciclicamente. Então se A tem o token, o A transmite, depois B e assim por diante, até fazer um ciclo de novamente. Entrando um pouco no CSMA-CD, né? Então, a ideia principal é que o CMA-CD ele permite que vários dispositivos compartilhem o mesmo cabo. Então, ele verifica se o meio está livre antes de transmitir. Então, o que significa esse CMA-CD? Que é o Carrier Sense Multiple Access. E o CD é Collision Detect. Então, o Carrier Sense ele vai sempre detectar, né? Que eu falei anteriormente, aqui está mais explicado melhor sobre o CSMA-CD. Então ele verifica se alguém está transmitindo. Depois
Então ele primeiro ele vai ouvir, né? Ele vai verificar se alguém está transmitindo. Se o canal estiver livre, então ele vai transmitir. Se estiver ocupado, ele vai esperar até ficar livre. Então, como ocorre uma colisão nesse meio? Então, como mesmo verificando o canal, né, as colisões ainda podem acontecer. E o atraso e o motivo é o atraso de propagação, por exemplo, dois computadores estarem é, distantes um do outro. Então o PCA vai verificar canal livre, começa a transmitir. E o PCB também fez a mesma coisa, então ele não recebeu o sinal do A, e ele também vai transmitir, o que a gente vai causar uma colisão. Então, um atraso de propagação ele significa que dois nós podem não ouvir a transmissão um do outro, por causa da distância. Então, quando ocorre uma colisão, a placa de rede ela percebe que o sinal recebido é diferente do sinal enviado. Então, por exemplo, a placa envia 1, 0, 0, envia os bits, né? Mas recebe no cabo os bits modificados. Então, conclui que ali houve uma colisão. Então, o que acontece depois da colisão? Depois que ele detecta essa colisão, a transmissão ela vai ser interrompida, o sinal de congestionamento é enviado e o dispositivo ele espera assim um tempo aleatório e tenta transmitir novamente. Então, por que cancelar a transmissão? Então, o computador A envia 100 bytes, o computador B envia 100 bytes, houve uma colisão. Então, os 200 bytes eles vão ser perdidos. Então, com o CSMA-CD, ele detecta a colisão, interrompe e economiza o canal. Então, o objetivo é evitar desperdício de banda. O CSMA-CD ele foi utilizado principalmente na internet, né? Quando a gente tinha cabos compartilhados. E em redes com hubs também. A gente entrando um pouco no endereçamento, né? Na camada de enlace. Então, o endereço IP ele identifica um dispositivo na rede lógica. Então, a camada de rede. Então, enquanto o endereço MAC identifica a interface de rede fisicamente dentro da rede local, que é a camada de enlace, o ARP ele faz a ligação entre os dois endereços. O, o, então qual é a função do endereço MAC? O endereço MAC ele identifica o dispositivo dentro daquela rede local. Por exemplo, dentro de uma rede local, o computador A vai ter o endereço IP, né, que foi distribuído pelo roteador, vai ter o seu endereço MAC também. E o roteador também vai ter o endereço IP e o endereço MAC também. Então, quando o computador ele envia um quadro, ele precisa informar quem está enviando e para quem o quadro deve chegar. Então, o cabeçalho vai estar da seguinte forma: vai ter o MAC de origem, o MAC de destino e os dados. E a diferença do IP e do MAC é que o IP da camada de rede e o MAC da camada de enlace. Um é para identificar o destino entre redes e o outro é o de dispositivo na rede local. Então então a gente imagina assim que a gente tem o computador e ele tenta enviar dados para o destino, para um IP de destino. Então ele sabe o IP de destino, mas ele precisa do MAC, ele precisa descobrir quem possui o IP tal e qual é o endereço MAC. Então por isso existe o ARP. Como ele define isso, né? Como ele sabe o endereço IP, como ele também precisa do MAC. Então como ele faz para descobrir o endereço MAC? Ele utiliza o ARP. O ARP, que significa Address Resolution Protocol, que é protocolo de resolução de endereço. E a função dele é descobrir o endereço MAC associado ao endereço IP dentro da rede local. Então, como é o funcionamento do ARP? O computador A ele envia dados para o computador B, por exemplo. Então, o IP de B, mas ele não reconhece o MAC de B. Então, o ARP ele faz da seguinte maneira: o computador A envia uma mensagem para todos, né? Quem tem um endereço IP tal dentro dessa rede. E o PCA ele, ele envia um ARP request, né, do endereço, para todos os dispositivos da rede. E ele recebe uma resposta que o computador que possui esse IP, o dono desse IP, ele responde: eu tenho o IP tal e meu MAC também é tal. Então o PCB
ele está devolvendo um ARP, né? Ele recebeu uma requisição ARP, ele está respondendo ali com o endereço IP e o MAC. E depois disso a gente tem um armazenamento na tabela ARP, que é o computador que salva a informação. Então a gente tem né, na tabela a gente tem o IP e tem nesse IP a gente vincula o MAC. Então eles não precisam perguntar novamente é, quem tem esse IP, porque na rede ele vai saber que o MAC tal é o dono desse IP. Então quando a gente tem essa conexão de novo, né, antes do ARP fazer essa comunicação, a gente tinha o IP de destino, mas a gente não tinha um MAC. Depois do ARP, a gente tem né, o IP de destino, a gente já tem um MAC associado a ele, porque a gente salvou na tabela. Então, um ponto importante também é que o ARP ele funciona somente dentro da rede local. Então, você quer acessar o servidor do Google, por exemplo. Então, o seu computador ele não procura o MAC do Google, ele procura o MAC do roteador local, porque o próximo salto é o roteador. Então, o computador pega o MAC do roteador e o roteador ele comunica na internet usando o IP. Então, dentro de um LAN, os quadros eles são entregues usando o endereço MAC. Então, para descobrir o endereço MAC, a gente corresponde a um determinado IP utilizando o protocolo ARP, né, que a gente falou sobre o protocolo ARP já, que a gente tem em redes domésticas, em redes de empresas, em laboratórios, universidades, coisa do tipo. Então, a estrutura de um quadro de internet funciona da seguinte forma: a gente tem um MAC de origem, um MAC de destino e os dados. Então, o IP conhecido e o MAC desconhecido a gente resolve com ARP, como foi mostrado anteriormente. Quando a gente tem o IP, a gente não tem o ARP. Que a gente tem né, o ARP reply, que é a resposta quando a gente manda o ARP request, né, perguntando quem é o dono do IP, e o ARP reply, que é a resposta quando é retornado esse endereço de MAC para a nossa comunicação. Então, quando dois dispositivos eles estão ali na mesma LAN, o emissor usa o ARP para ele descobrir o endereço MAC do destino e então envia diretamente um quadro de internet para ele. Então, um computador A, ele tem a gente está dentro de uma LAN, né? Então, o computador A ele tem um endereço IP tal e o computador B tem um endereço IP tal com todos e os dois com MACs distintos. Então, o computador A ele quer enviar dados para o B. Então, ele já sabe qual que é o IP de destino, mas ele não sabe o MAC de destino. Então, ele usa o ARP, como a gente foi é, citado anteriormente. Essa parte é redundante, que está só acho que está replicando novamente o que já foi dito. Acho que a gente pode passar por essa parte porque é basicamente o que já foi dito. E nos próximos vídeos a gente vai continuar na camada de lance, mas entrando aqui na internet. Por enquanto é só. Até o próximo vídeo.